Está connosco Adelino Cunha, historiador. Boa noite, bem-vindo. A União Europeia e a NATO assinaram hoje mais uma declaração conjunta para reforçar a cooperação na defesa e também no apoio à Ucrânia. Como ouvíamos, Stoltenberg sublinhou que a parceria com a União Europeia tem de passar para o próximo nível. O que é que ele quererá dizer com isto? Boa noite. Aliás, foi muito contraditórias, até sobre assuntos que são muito próximos. Primeiro começámos o dia com algumas perspectivas sobre o processo de paz e acabámos agora com esta questão da própria NATO dizer que é necessário levar a União Europeia para outro nível. Isto no mesmo dia em que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha esteve na Ucrânia e alimentou uma esperança concreta que os ucranianos têm há muito tempo de ter armamento mais pesado de tanques de guerra dos alemães. E no momento em que o próprio Putin em breve irá anunciar esta cidade que vai, ou que caiu esta noite, de Soledar. Portanto, são perspectivas muito diferentes quando se fala sobre a paz. Ao mesmo tempo, os sinais no terreno são altamente contraditórios. Nada disto faz sentido porque, penso eu, ninguém está a conseguir dar perspectiva a este conflito. Portanto, a questão da União Europeia e da NATO... Sim, o próximo nível... O próximo nível não sabe o que é que significa, sabe-se que o próximo nível não vai ser, e deve ser isso. Não tem nada a ver com o processo de construção da paz, portanto tem a ver com o reforço de uma parceria em termos militares, de fechamento deste bloco, do bloco ocidental, e não de abertura para um eventual processo de paz. Stoltenberg também falou hoje num longo esforço, dando a ideia de que será ainda uma guerra longa, também ela, porque não há nenhum sinal de mudança da mentalidade de Vladimir Putin. O secretário-geral da NATO também sublinhou isso, que os objetivos parecem estar intactos, que ele parece estar irredutível quanto a isso. Como é que esta guerra poderá acabar? Seria muito engenhoso da nossa parte acharmos que o Putin iria mudar agora nesta altura, não é? Putin, que está a fazer uma guerra movido pela humilhação e pelo ódio, ceder agora seria o último traidor, enfim, à pátria se ele fizesse isso. Se nós olharmos um pouco para a perspectiva destes 10, 11 meses de guerra já, nós percebemos que a Ucrânia tinha uma expectativa. A Ucrânia queria aderir à NATO e queria aderir à União Europeia. No fundo, queria ter uma perspectiva de construir uma democracia dentro do espaço mundo ocidental. Este ano depois de guerra passou, a Ucrânia perdeu já 1/3 do território e neste momento a sua esperança de conseguir sobreviver a uma ofensiva será a reforçar este apoio dos Estados Unidos, aliás, na sequência da visita do presidente Zelensky a Washington, e ter, eventualmente, armamento militar que lhe possa permitir continuar a resistir. Da parte da Rússia, se nós olharmos em perspectiva para aquilo que os russos conseguiram, eles queriam, de facto, recuperar da humilhação de falar da Guerra Fria, queriam travar, esta questão muito importante, eles queriam travar o avanço da NATO. Esta questão do nervosismo em Moscou sobre o avanço da NATO tem sido, penso, demasiado desvalorizado, porque foi este nervosismo em relação à NATO que permitiu alimentar um discurso altamente perigoso e radical, nacionalista, baseado na ideia de que ou a Rússia iria colocar um ponto final ao avanço da NATO, junto às suas fronteiras, ou então correria até o risco de desaparecer. Portanto, a questão da NATO, do nervosismo junto dos russos, foi muito pouco valorizada. Vista a perspectiva agora, os russos têm já 1/3 do território ucraniano, integraram esses territórios, fizeram até referendos, evidentemente ilegais, mas os territórios estão integrados e hoje conquistou mais um território... Estão integrados do ponto de vista de Vladimir Putin? Do ponto de vista de facto, fazem já parte da Rússia, não é? Aliás, do ponto de vista histórico até, são territórios que a Rússia acha que são parte da Rússia histórica, que é a Rússia que os conquistou. Mas no terreno está assim. De acordo, mas uma guerra é assim, não é? E do ponto de vista factual... conquistas que até tenham sido bem visíveis nos últimos 11 meses. Certamente que sim, ou seja, eu não estou a dizer que as fronteiras estão estabilizadas daquilo que são os territórios da Rússia. Agora, nós acreditamos que a Rússia, uma potência nuclear, que vai retirar destes territórios, eu penso que não é razoável nós acharmos que isso vai acontecer. Isso significaria, e isso eu ligo-se um pouco com a sua pergunta, o que é que poderá acontecer para o fim desta guerra? Parece-me que talvez 3 cenários. O primeiro seria a Ucrânia aderir a uma paz obscena, que seria, no fundo, reconhecer que perdeu parte do seu território, e isto é pedir muito aos ucranianos. O segundo cenário é nós acharmos que a Rússia vai retirar, uma potência nuclear vai retirar humilhada uma potência nuclear que está há 11 meses a tentar ganhar uma guerra, e Vladimir Putin, não nos esqueçamos que partiu para a Ucrânia a dizer que ia ser uma guerra rápida. Certo, eu só fiz um parênteses. Eu, em circunstância alguma, estou a defender a Rússia ou a justificar os atos da Rússia. Aquilo que eu estou a oferecer como historiador, ou despesa como historiador, é perspectiva histórica. E se nós tivermos perspectiva histórica, ajuda-nos a compreender a perspectiva dos russos. É claro que a Rússia desencadeou uma guerra que é ilegal, que é altamente violenta e que é repreensível do ponto de vista moral. Essa questão, para mim, está arrumada desde a primeira vez que eu vim aqui à SIG. Outra questão é nós acharmos que isto pode acontecer, que uma potência nuclear pode, de facto, retirar, e, aliás, que o mundo sequer será um mundo mais seguro se a Rússia se fragmentar, eventualmente, devido a esta derrota.
O terceiro cenário, que é muito perigoso, e este parece-me sequer o mais perigoso de todos, é o envolvimento de um país terceiro no conflito. A Bielorrússia, falou-se há pouco tempo na hipótese de os russos forçarem a Bielorrússia a entrar no conflito. Eu parece-me que isso seria altamente desestabilizador daquela área toda. E a segunda hipótese é o envolvimento de um país da NATO, ou por provocação, ou por incidente. Por exemplo, a Polónia poderia ser envolvida. Portanto, isso sim seria uma escalada irreversível de um conflito cujo fim nós não somos capazes de antever. Volodymyr Zelensky apresentou um plano de paz ao G20 que inclui 10 pontos. Hoje foi apoiado pela Turquia. O chefe da diplomacia dizia: acreditamos que esta guerra terminará na mesa das conversações. Estados Unidos, Reino Unido também já apoiaram estes 10 pontos de Zelensky. Qual é a importância deste apoio a uma carta que não prevê cedências por parte da Ucrânia? Portanto, era isso que eu queria ouvir, sobre estes 10 pontos que estão neste momento em cima da mesa. Do lado da Ucrânia e da Rússia ainda não há qualquer tipo de carta nesse sentido. É muito pertinente a forma como colocar a questão. Desses 10 pontos, eu diria que 2 são fundamentais. O primeiro é: a Ucrânia exige, diria até bem, uma retirada das tropas russas e a cessação imediata das hostilidades. E o segundo ponto é a restauração daquilo que é a integridade territorial da Ucrânia. Portanto, são 2 pontos, entre os 10, que a Ucrânia quer: a retirada imediata da Rússia do seu território. A Rússia, e tem sido esta opção da Rússia já reiteradamente, que defende a capitulação, aliás, da Ucrânia, diz que estas negociações de paz têm que partir daquilo que é a realidade no terreno. Ou seja, querem negociar a paz com a Ucrânia, e eu estou convicto que a Rússia tem uma urgência grande até em ter uma pausa previa um armistício, por exemplo, e quer também garantias de que a Ucrânia não voltará a ter a validade de aderianato. As posições estão altamente extremadas. Eu já recordei aqui na SIC um processo de paz que parece-me mais razoável de todos, que foi o plano de paz dos italianos, que já perdeu até algum gás, foi feito até na ONU, que falava sobre criar um grupo de facilitação para construir o processo de paz, falava sobre tréguas localizadas, sobre a abertura de corredores humanitários e o quarto ponto, que o verbo no gerúndio, ir construindo o processo de paz. A posição da Ucrânia, dos 10 pontos, a posição da Rússia, não permitem, em alguma circunstância, construir um processo de paz. E não vejo da parte de hoje da NATO, da União Europeia e muito menos da Rússia, de que se enverede por um processo de paz a curto prazo. E aqui a ideia é construir o processo de paz, que ninguém está com vontade de o fazer. Mas oficialmente, Adelino Cunha, vamos ainda olhar rapidamente para o terreno. No Donbass os combates estão particularmente intensos. É uma zona dificilmente que os ucranianos voltarão a dominar no curto espaço de tempo. Falo agora no leste. Soledar parece já estar praticamente na mão dos russos. Exatamente, eu estive há pouco a ver as notícias, aliás, fala-se já até numa sequência de cidades que poderão em cascata que vir a cair na sequência da queda de Soledar. O que isto significa, de facto, e estava há pouco a referir esse aspecto, é que, na perspectiva dos russos, estes territórios, que são o Donbass e que fazem parte da Ucrânia, que é um país independente e soberano, mas que foram parte deles entregues à Ucrânia na sequência da construção da União Soviética. A Crimeia foi um desses casos, nos anos 50, e também dos do Donbass. Para estes russos, para estes fanáticos russos, o que se trata é de recuperar a Rússia histórica. Estes territórios fizeram parte da Rússia durante largas dezenas de anos, centenas de anos, foram conquistados pelos czares. Portanto, quando nós vimos a perspectiva dos russos, o que eles querem é recuperar estes territórios. Para os ucranianos é uma parte que é do seu território, faz parte da sua integridade e não há como, penso eu, nós pedimos os ucranianos nesta fase que os cedam. Vai ser difícil encontrar aqui um ponto de acordo quando não há, e este ponto parece também muito importante, não há ninguém que se assuma como um eventual protagonista do processo de paz. Falta-nos isso, alguém que se assuma. O Papa deu alguns sinais que estaria disposto a isso, fez algumas declarações até muito relevantes, mas eu não sei se a Igreja, por si própria, terá força institucional para construir esse processo de paz. Talvez a ONU pudesse e devesse ser até a organização capaz de fazer este diálogo. E algum país também como mediador? A Turquia deu hoje um sinal, ou seja, reafirmou o que eu tinha dito anteriormente. A Turquia tem 2 vantagens. Uma é do ponto de vista geopolítico, é um país muito importante naquela região, e o segundo aspecto é que já participou num processo de paz, num processo negocial anterior na questão dos cereais. Mas não parece que estas declarações só por si sejam suficientes. Falta muito isso, falta que haja vontade política para fazer o processo de paz. Onde está a Ucrânia, onde está a Rússia, sem ninguém pelo meio, e com os Estados Unidos a darem uma calção direta, que estão também envolvidos na questão ucraniana, mais do que seria a perspectiva anterior à ida de Zelensky a Washington, também não ajuda muito a que este processo possa ter um final, pelo menos durante este ano. Infelizmente. Adelino Cunha, obrigada. Obrigado, eu.